E aí, pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do GalataCast. Meu nome é Daniel Bin e hoje eu tô com Edgar Miguel. Peço que você faça as devidas apresentações. Tudo bem, Daniel? Tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Opa. Bem, é, tenho uma relativa longa trajetória já, né? Estou com 57 anos, comecei com tecnologia da informação na Unesp, me tornei professor de lá também, 4 ótimos anos, falando com uma garotada muito interessante. Depois abri algumas empresas, umas 5, 6 ao longo do tempo aí. E na última, chamada Triata, eu vendi a empresa e aí resolvi ficar fora das empresas. Mas assim, o assunto trabalho sempre me interessou. E apesar de ser de exatas, o meu pé em humanas é muito forte. Sempre foi muito forte. Só para você ter uma noção, quando eu era da Unesp, eu fazia mestrado em linguística, né? Nada a ver com a área exatamente. Eu acho que essa questão da gente ser multidisciplinar, né? De você ter interesses em zonas diferentes do conhecimento é uma coisa muito interessante porque você tem possibilidades assim que eu nunca imaginei, mas que ao longo do tempo fui percebendo. E cada vez se exige mais uma versatilidade, né, das pessoas, né? Ser mais É, multidisciplinar ou, né? sim. Você sabe que na época que eu percebi essa vontade de não ficar muito na área de exatas, nem havia a necessidade de mercado ainda de ser multidisciplinar. Né? Depois isso aconteceu e eu já estava multidisciplinar faz tempo. Né? Então foi muito interessante isso. Tanto que isso permitiu que eu fosse para a área comercial, fiquei muito tempo, mais de 20 anos na área comercial, aproveitando todo o background técnico, né, para falar de soluções, Argumentar melhor, né? muito melhor e entender o que o cliente estava precisando, já imaginar qual que seria a solução. Mas, ao mesmo tempo, usando o entendimento de humanas na questão comercial mesmo, né? Que você sempre está falando com uma pessoa, né? Perfeito. Esse negócio, com o tempo, acabei criando a ideia de que não existem relacionamentos profissionais. Para mim, só existem relacionamentos E afetivos. humanos, né, no final das contas, Só né? humanos. É. Não existe duas empresas fazendo negócios. Isso acontece depois que o negócio entre as pessoas ocorreu. Né? Então, isso permitiu que talvez eu tivesse um estilo de negociação comercial um pouco diferente. Tenho a impressão. Eu nunca fui um comercial com sangue nos olhos. Eu acho interessante a gente ter feito toda essa introdução, a gente falar sobre essa multidisciplina, sobre essa versatilidade, porque o nosso assunto de hoje é justamente esse modelo de carreira do profissional de hoje e de toda a mudança que surgiu com a pandemia, essa aceleração também do modelo remoto. Acho que se a gente retornar um pouquinho no passado, a empresa onde a pessoa trabalhava mudava todo o estilo de vida dela. Ela às vezes tinha que se mudar para uma cidade maior, às vezes ela tinha que escolher o meio de transporte dela, a escola para os filhos, toda baseada na empresa que ele iria trabalhar. E agora a gente está numa realidade que para algumas profissões isso mudou. E eu queria que você trouxesse esse cenário para a gente, falasse um pouco sobre essa transformação. Legal. Bem, tudo começa na Revolução Industrial, né? Que se eu pudesse, eu mudaria esse nome. Para mim, foi uma revolução do trabalho. Antes disso, o trabalho não estava exatamente no centro da nossa vida como está hoje. Por quê? Eu era um cara que fazia alguma coisa manual, eu era um artesão pré-industrial, e eu trabalhava da minha casa. Né? E isso se misturava, né? Então, eu estou falando isso porque eu quero fazer algumas conexões com o que está acontecendo hoje, Perfeito. né? O trabalho e a vida pessoal, a vida familiar, não tinha divisões. Era tudo junto e misturado, como diz a música. Você trabalhava em casa e estava em casa trabalhando. É, Aposto que não havia essa questão, nossa, eu preciso parar de trabalhar e me dedicar mais à família. Eu duvido que houvesse essa reflexão, como existe hoje. Né? A Revolução Industrial alterou profundamente isso. E se a gente. E olha, é tão brutal essa transformação que as nossas cidades e 1 milhão de outras coisas se alteraram por conta dessa questão. Por isso, o trabalho, cada vez mais, ele é uma questão central na vida de uma pessoa. Tanto que você define o seu trabalho e depois o resto, muitas vezes. Isso é tão forte que
a nossa cultura, a nossa mentalidade, eu estou falando que talvez quase 100% das pessoas, ela está moldada por um conjunto de ideias da Revolução Industrial que muitas vezes a gente nem percebe. Por exemplo, uma empresa hoje, até hoje, 99,9% das empresas é estruturada dentro de um modelo militar, né, que bebeu lá da filosofia militar. E a gente não pensa sobre isso. Não pensa se está bom, se deve mudar. E mesmo que o trabalho tenha se alterado por conta da evolução tecnológica, me parece que essencialmente ele continua com as mesmas características. Não, eu acho que essencialmente ele quase não mudou. Eu mudei de lugar. Hoje, nós de tecnologia podemos trabalhar em casa, ou podemos trabalhar na praia, podemos definir aonde é a nossa casa com muita liberdade. Mas eu continuo, na minha cabeça, talvez trabalhando. A romantização do chefe que é difícil de conquistar. Você pega um filme, por exemplo, o Whiplash, que é o cara, ele é maestro e tem um baterista querendo entrar naquela orquestra. E esse cara, ele fica extremamente bravo com quem faz um erro mínimo. Mas a proposta do cara é conquistar aquele cara porque ele é o chefe difícil. Em hora nenhuma ele fala assim, cara, isso não é pra mim. Talvez eu vou num lugar onde eu não vou ficar louco, assim. E é engraçado isso, que tipo, existe uma romantização também do cara que é implacável, né? O chefe que é muito rigoroso, como se fosse um militar mesmo, é a figura de um general. Exatamente. Bem interessante você falar isso, e existe mesmo, porque você pega um Steve Jobs, por exemplo, e todo mundo sabe que ele era intragável, Sim. como chefe. Sim, né? ele perguntava para as pessoas que estavam passando no corredor qual era a função do iTunes. Se a pessoa não soubesse, ele acabava com a pessoa no próprio corredor, né? Exatamente, tinha essa história, né? Exatamente. Aí você pega os grandes ídolos de hoje no mundo corporativo e todos têm mais ou menos... Mas eu consigo também dar uma fumada. Igual Steve Jobs, acho que eu consigo. Então, tipo, então vamos copiar a parte que é boa, né? Exatamente. E eu acho que tem muita romantização. Eu nem usaria essa palavra como você usou, mas eu acho extremamente válida. Por quê? Porque a gente precisa pensar um pouco o que é estar numa empresa, estar numa organização. Eu gosto muito daquela ideia, se não me engano, do Peter Senge, que fala que a empresa é uma catedral dedicada ao desenvolvimento humano. A empresa é alguma coisa muito interessante, sabe, Daniel? No meu entendimento. Ela forma um par junto com a família muito impactante. E por isso que eu penso que eu tenho quase certeza, eu tenho forte convicção de que a gente não vai para a empresa apenas para trabalhar. Perfeito. Uma parte é para isso. A gente trabalha, não estou dizendo que não, né? Mas as motivações que levam a gente a estar dentro de uma organização como a empresa, ela tem um aspecto maior. É para eu trabalhar, é para ter uma rentabilidade financeira, uma receita financeira, é para que eu me desenvolva, é para que eu tenha ascendência sobre as pessoas. Eu estou dando as hipóteses. Perfeito. É para que alguém me mande em mim, porque algumas pessoas não querem assumir a responsabilidade de mandar, mas sim apenas de serem mandadas, e eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor sobre isso. Nós queremos ir lá para ter uma relação afetiva com algumas pessoas de lá. Nós queremos conquistar amigos, queremos ser queridos, queremos ser odiados. Muita coisa a gente quer na empresa, sempre envolvendo as outras pessoas. Quero mostrar que sou melhor, que sei aprender. Se eu sou muito competitivo, eu quero ganhar todas, eu quero estar à frente, e etc. No meio disso, a gente trabalha. Então, o trabalho, no meu entendimento, ele não é um fim. Ele é um meio. Tem uma parte até curiosa, por exemplo, dessa que você falou que é muito mais abrangente do que só, por exemplo, a palavra trabalho em si, né? Que são vários campos. Que eu vi uma vez alguém comentar sobre as empresas de tecnologia que muitas às vezes coordenadores ou até mesmo gerentes ganhavam menos que os programadores que eles tinham por causa de um certo perfil. Eles não queriam repetir algumas coisas que eram mais ou menos assim. O cara é excelente no que ele faz, mas ele não queria ser um líder de equipe, mas ele queria crescer. Então você cresce, por exemplo, dentro da proposta dele, mas ele vira um cara, por exemplo, dentro do Google, dentro de outra empresa gigante dessa, ele é um cara que ganha bem fazendo o que ele faz, mas ele não quer liderar uma equipe, ele quer ser o mais especialista naquilo que ele faz.
Enquanto que o cara que está gerenciando ele não necessariamente precisa ganhar mais do que ele. Como é o caso de um técnico de futebol, ele não ganha mais do que o jogador de futebol. Exato. Né, do craque que ele tem ali. Então os caras repetem a visão de tipo assim, cara, esse cara não quer ser líder, mas ele é um cara muito bom, então vamos ver o que dá para fazer dentro dessa gestão. É isso que você falou, que muitas vezes, se não me engano, é chamado também de carreira em Y, né? Rompe com a questão militar, né? Onde já se viu um general ganhar menos do que um soldado, né? Perfeito. Então isso rompe. Por quê? Porque existe a ideia de que se eu lidero pessoas, eu tenho mais responsabilidade, então eu devo ganhar mais. Isso talvez seja uma lenda, seja alguma coisa que a gente colocou na cabeça e aí começou a acreditar como verdade. Eu gosto muito da ideia de não perder um bom analista de processos e ganhar um péssimo gerente. Perfeito. Né? E isso acontece muito. Por quê? Porque eu quero ganhar mais, eu acho que inclusive devo, porque entrego, porque o mercado, por uma série de motivos, mas a empresa não tem essa abertura. E às vezes são perfis diferentes também, né? O cara lidar com o que ele faz e lidar com outras pessoas que fazem o que ele faz também, Mas, né? gente, isso é quase óbvio, Daniel. Eu sou um super especialista numa coisa. Isso significa que eu não sou especialista em outras. Porque o especialista é o agudo, né? É a lente de aumento sobre um ponto. Eu sei muitíssimo sobre uma coisa só, né? O líder, ele tem que ter outras habilidades, as tão chamadas soft skills, né? Que certamente o cara que tem hard skill não tem, ou não tem suficientemente. Né? Porque liderar pessoas exige realmente um conjunto. Liderar bem. Liderar de qualquer jeito não precisa de nada. Mas liderar de forma que você motive essa equipe e ela produza no tempo e nas condições colocadas é também uma arte. Uma arte que pode ser desenvolvida, não vou sem romantizar. Falei arte, Sim, mas claro. sem romantizar. Né? Precisa de algumas características. Precisa. E eu, assim, se alguém me perguntasse qual a principal, precisa gostar de gente. Até mesmo assim, é muito engraçado você falou do cara que é muito especialista e o outro que é um cara que observa mais pessoas e comportamentos. Porque esse perfil, às vezes, da pessoa, em tese, o gerente de projeto, tirando toda a questão de valores e salários e tudo mais, mas é alguém que consegue lidar com essas pessoas e fazer a máquina funcionar, né? Eu sei conversar com esse cara aqui, é melhor deixar ele quieto lá, sabe? Deixa ele fazendo dele. Esse cara é mais comunicativo, ele funciona melhor aqui. Então é uma pessoa que tem mais tato, uma pessoa que consegue falar tanto com a direção quanto com o cara de baixo, fazer o meio termo ali. Então, para fazer tudo isso funcionar, eu queria até só saber de você agora como você acha que isso funciona à distância. Porque a dinâmica de pessoas de olho no olho, de dar feedback, de chegar, é muito diferente de você abrir um Zoom, abrir uma câmera e falar assim, pessoal, reunião no Zoom agora, sabe? Tipo, é meio chatão reunião no Zoom, né? Por mais que a gente, é gostoso trabalhar à distância, tem as liberdades, mas essa parte de você não ter um contato pessoal, às vezes, é uma dinâmica muito diferente e nova pra gente, né? É muito diferente e precisa de técnicas novas, mas técnicas que compreendam aquilo que é importante, que sempre foi e que não mudou. Porque o que é importante, de verdade, raramente muda. Principalmente quando a gente fala de ser humano. Né? Há milênios é importante. Né? Hoje em dia, eu não trabalho em empresa nenhuma, eu sou consultor de pessoas. É interessante que eu não sou consultor de empresas, eu sou consultor de pessoas. Né? E eu converso com muitos empresários e talvez um dos principais assuntos hoje seja a questão da pessoa não estar trabalhando na empresa, de como eu crio pertencimento para alguém que está no Acre, que eu acabei de contratar no Acre. Perfeito. Tá? E a empresa é aqui. Né? Ou a empresa é lugar nenhum mais, né? Porque existem empresas... Eu conheço empresas que diminuiu tanto o seu espaço de trabalho que todo mundo não pode mais voltar. E nem querem, aparentemente. Né? Mas não podem. Então, mudou realmente essa questão, porque tem vantagens e desvantagens. E a pergunta sempre é a questão de pertencimento. E eu digo que é possível criar pertencimento à distância. Porque o que é importante para qualquer pessoa continua igual. É mais fácil pessoalmente? Sim. É mais fácil por vários motivos. Primeiro que a gente está habituado com o próximo, com o contato físico. Então a gente já desenvolveu uma série de comportamentos que sinalizam
Apreço, valor, afetividade, feedback positivo, negativo. A expressão corporal já diz muito, né? Não existe mais expressão corporal. Eu estava até pensando até sobre isso, por exemplo, que a parte dos feedbacks assim é importante, por mais que às vezes tem gente que reclama, por exemplo, da reunião remota, porque N fatores, né? Mas em texto a gente pode interpretar muitas coisas de diferentes formas e isso gera às vezes um ruído na comunicação, né? Sim. Você pode falar para a pessoa, não, fica tranquilo, tá tudo bem. Se a pessoa tá às vezes desconfiada, com o pé atrás, ela vai entender num tom, não, fica tranquilo, tá tudo bem. Ela pode entender com sarcasmo, pode entender que a pessoa está sendo solícita, porque ela faz uma leitura sem olhar no olho, sem escutar o tom de voz. Sim. Então, essa parada de você voltar, às vezes, de tempos em tempos, ter um contato, nem que seja remoto, mas para ouvir como a pessoa está se sentindo, é muito importante, né? Isso, olha só. A gente não pode confundir meio com fim. Se você está... Se a gente trabalha na mesma empresa, a gente faz parte da mesma equipe, e você está em outro estado ou não está fisicamente presente, eu vou usar o Zoom, qualquer coisa, como meio para falar com você. Mas para que eu vou falar com você? Qual é o meu objetivo? O que eu pretendo? Qual é o meu interesse? Isso sempre existiu em qualquer reunião que se faça, em qualquer contato que eu faça com qualquer pessoa. Não importa o meio. Se eu estou junto com você na mesma mesa, num bar, na empresa ou via Zoom. Né? Então a gente não pode perder de vista o meu objetivo. E por que esse objetivo existe? Por que eu estou falando com você? O que eu quero? Se eu quero que você seja apenas produtivo, eu não estou pensando em você. E você vai saber disso, mesmo que não seja conscientemente. Porque você não vai sentir nada que nos conecte de verdade, a não ser uma entrega. E isso é bem pouco. Bem pouco. Presencial ou online. Sempre foi bem pouco. Agora, se eu estou realmente entendendo que você é fundamental para o meu negócio, mas não simplesmente a sua hora homem, mas o que está por trás disso, né? O seu cérebro, o seu coração, o seu sentimento, a sua visão de mundo, o seu jeito de ser, né? Se isso é realmente um valor para a empresa ou para o líder, e aí é a grande questão no meu entendimento, eu vou fazer um contato com você via Zoom e eu vou falar talvez 10 minutos sobre o projeto. E o resto, porque eu entendo que é importante que a gente se aproxime, que você esteja próximo, de verdade. Eu vou falar 90% do meu tempo sobre questões que te deixem bem, que te tirem a ansiedade, que tire determinados receios que você tenha, que destrave alguns bloqueios na sua cabeça sobre o projeto ou sobre qualquer coisa que impeça você de fazer o seu trabalho, que você quer fazer. E eu também preciso que você faça. Então, o líder, eu acho que com a questão do online, a questão do soft skill dele se tornou muito mais importante do que antes. Perfeito. Agora, eu pergunto para os empresários que eventualmente estejam nos ouvindo. Quanto dos líderes estão liderando? Ou estão fazendo um monte de operacional? Eu assisti até uma live sua com o Cris, você fez no Instagram dele, que vocês conversavam também sobre delegar funções e como isso era importante também, às vezes, pra você confiar. Tipo, você tem que delegar, se der algum problema, você é o cara depois que vai lá lidar com isso. Mas o cara tem que se sentir responsável e ativo nessa função. E é até muito interessante ver esse outro ponto de vista, tanto da pessoa que está fazendo quanto que está delegando também. Quando o contato é remoto, acho que é importante eles terem algumas conexões para a pessoa sentir o que está sendo passado, a maneira que ela enxerga daquilo, o que ela enxerga não ser... E ser um processo mais tranquilo, né? Porque antes, fisicamente, na empresa, tinha sempre aquele momento que o cara ia dar uma olhadinha em como o processo estava rolando, Sim. ele olhar a sua tela, conversar com você de uma maneira mais informal. Agora, a distância, não. Você tem que avisar a pessoa, você tem que solicitar para ela em que processo ela está, como é que ela está. Então, esse ponto de contato humano nunca foi tão importante, né? Nunca. A gestão mudou. Né? A gestão do projeto mudou. Como que eu sei que a coisa está andando? Se eu for o líder. Né? Como que eu sei? Né? De fato, o procedimento é diferente.
Mas eu acho que está, não a flor da pele, mas assim, era importante, agora é extremamente importante no meu entendimento, e eu não sei se isso está nas reflexões dos empresários, a questão da comunicação. Se alguém me perguntar qual é o problema de uma empresa, eu vou dizer que é a comunicação. E eu nem preciso conhecer a empresa. Eu sei que há um problema de comunicação. Por quê? Porque a maioria das pessoas pensa que mandar e-mail é se comunicar. Que colocar o quadro de aviso, se é que existe, é se comunicar. Né? Não é. No meu entendimento, não sei se você concorda, comunicar é quando você entende o que eu digo. Perfeito. Aliás, quando você entende o que eu quero que você entenda. E até a maneira de se comunicar e por onde, né? Eu tava vendo o pessoal falando assim que, por exemplo, o WhatsApp, que acabou virando... A gente tenta evitar que ele vire uma ferramenta pessoal e profissional, mas às vezes escapa do controle e a pessoa usa o telefone pessoal dela e acaba rompendo os limites. Eu vi algumas pessoas reclamando do seguinte, que sempre se trabalhou muito. Por exemplo, as pessoas que trabalhavam nas empresas antigas, fisicamente lá, trabalhavam pra caramba, mas elas chegavam em casa, elas conseguiam fechar o ciclo de tipo... Não existia telefone, então ela chegava na casa dela, vivia a vida dela. Quando a pessoa, por exemplo, acessa um telefone fora de hora dentro do WhatsApp, que é uma ferramenta pessoal, não sei o quê, acho que cria um ruído também da pessoa falar, pô, ele tá entrando ali numa parte pessoal. Então, tipo, o meio é importante, a maneira é importante, tudo é importante para a pessoa sentir e falar assim, bom, aqui está sendo profissional, aqui ele está falando comigo como uma pessoa fora ali do ambiente de trabalho. Então, a maneira também é, né? Tipo, a pessoa fala, pô, eu não vou... Em vez de eu mandar isso aqui 8 horas da noite, sei lá, pelo WhatsApp, eu formalizo por e-mail, programo e-mail. Tem que ter algumas regras também, né? Mas não tenha dúvida, sempre foi necessário, né, Daniel? Claro que antigamente não era possível. Né? Porque realmente, como você disse, não tinha telefone, etc. Hoje está tudo muito fácil. E eu realmente tomo cuidado com isso. Por exemplo, eu, por exemplo, resolvi trabalhar sábado. Deu vontade. Perfeito, né? perfeito. Hoje muita gente tem essa possibilidade. Então, fui lá para minha mesa e trabalhei. E eu precisava dar um feedback para uma pessoa, dar um retorno para uma pessoa. E eu falei, não vou fazer pelo WhatsApp. Porque senão ela vai entender que é para responder, né? Exato. E veja, as pessoas falam assim, não, mas a pessoa responde outra hora. A gente precisa entender que o fato de eu ter feito um input na pessoa, eu ter enviado para ela, quebrou alguma coisa. Ela chaveou trabalho. A minha cabeça se encheu de trabalho. Voltou tudo, todo o contexto do trabalho. Isso gera estresse. E gera ansiedade também. Você fala, pô, vou deixar, sei lá, o Edgar 2 dias sem resposta. Sim, se ele mandar isso sim. no, É claro no sábado, que... eu vou esperar até... E se for algo... né? Se eu mandasse, eu deveria falar assim, só me responde segunda-feira. Mas veja, eu já criei um contexto de trabalho na cabeça da pessoa. Isso não é bom. Isso gera um estresse. Então, resolvi mandar e-mail. Se ela leu antes ou não, não é mais meu problema. Porque o e-mail já está documentado, a pessoa abre e não... Veja, e por que eu queria mandar e-mail? Porque eu não queria ter essa pendência na segunda-feira de responder. Então, eu respondi de uma forma, como a gente diz, assíncrona, né? Onde ele vê a hora que ele quer. Então, agora, tudo isso tá calcado na questão da comunicação. E a comunicação exige que eu te entenda. A pergunta mais inútil que existe na questão de comunicação é quando eu falo uma série de coisas e pergunto a você, você entendeu? E é óbvio que você entendeu, mas você entendeu o que você conseguiu entender. O certo, apesar que seria muito mal educado, seria, tá bom, então me explica o que você entendeu. Esse seria o ideal, né? Porque eu fiz uma emissão e você me explicou o que você entendeu. Seria o ideal, mas seria realmente bastante cansativo. Não é? Eu tinha um professor de cursinho que quando ele queria humilhar um aluno, ele perguntava assim, você entendeu? A pessoa respondia, entendi. Ele falou, então todo mundo entendeu. Realmente, é bem humilhante. Mas assim, eu acho que a comunicação era uma questão central, pouco entendida dessa forma no meu entendimento, e agora ela se tornou vital. Exatamente porque você perdeu o contato físico com a pessoa e você perdeu toda a expressão corporal da pessoa, você tem apenas um texto, muitas vezes, e você tem apenas o rosto dela falando no Zoom. Então, é muito interessante isso que agora que a gente tem uma ligação que não é mais física, a gente tem uma ligação remota, a gente precisa de um contato. O que você acha que segura uma pessoa dentro de uma empresa?
Porque agora, tipo, não é mais só salário, certo? Tipo, dependendo... Lógico, o salário... A gente não pode ignorar que o salário ainda é um fator determinante porque muda toda a vida da pessoa. Mas para algumas carreiras que ganham bem, são outros fatores. Então, a pessoa está remota, ela fala, pô, aqui não está tão legal, eu posso abrir e começar a analisar outros lugares, assim. Sim. O salário sempre foi considerado pelo RH como um fator higiênico, né? Onde você tem um problema quando ele não está num nível adequado e quando subir muito não adianta nada. Perfeito. Não gera novas motivações. Você segura um tempinho porque a pessoa se adapta ali. Sim, né? digamos que eu esteja produzindo 10, aí eu dobro o meu salário. Eu não vou produzir 20, necessariamente. Né? Então, assim, você descola a relação entre produção, entrega e salário. Né? E isso os estudos já mostram que a questão da precificação do trabalho e sempre foi um grande problema, uma grande incógnita. Né? Tem N fatores aí que a gente não vai entrar. Eu penso que o que muitas coisas fazem com que uma pessoa fique numa empresa. Né? A gente não pode esquecer que muita gente precisa realmente de um salário por conta das suas condições de vida. E aí, olha, quantas vezes eu recebo currículos, e eu recebo vários currículos ainda, porque tenho um bom network e acabo fazendo indicações, de pessoas que falam assim, eu trabalho em qualquer coisa. É muito triste ouvir isso. Né? Porque assim, ela não vai ser uma boa profissional em qualquer coisa. Né? Aí eu olho o currículo e tento extrair o que seria de interessante para ela. Mas nós estamos falando diante de uma pessoa que tem uma necessidade de trabalhar de qualquer forma por conta das suas necessidades financeiras. Se a gente tirar um pouco disso, né? Se a gente se afastar um pouco dessa situação e ir para aquele conjunto de pessoas que pode escolher, né? E aí eu gostaria de falar, Daniel, sobre empregabilidade. Tá? Sobre gestão de carreira. O que é empregabilidade? Né? Empregabilidade envolve 5 ou 6 ou 7 características que eu entendo que todos nós precisamos cuidar a vida inteira. Uma delas, que tem a ver muito com o que nós estamos falando agora, é a questão de uma reserva financeira. Quando você tem uma reserva financeira, você pode escolher. E eu entendo que sempre que possível, todo profissional precisa de uma reserva financeira que lhe dê a tranquilidade pelo menos por 3 meses. Reduzindo uma série de coisas, sabe? Apertando o cinto aqui e ali, restringindo algumas atividades, para que ele possa escolher. Porque o que eu vejo muitas vezes, hoje menos, mas que durante décadas eu vi, é o seguinte, a empresa nos escolhe, mas a gente não escolhe a empresa. E já que é um namoro, já que é um relacionamento, como assim eu não decidi se eu quero trabalhar nessa empresa? E eu já vi pessoas desesperadas que trabalhariam em qualquer empresa. E que depois que acabou o desespero, disse assim, essa empresa eu não trabalho, porque não tem a ver comigo. Isso é muito interessante. Porque você certamente será um profissional melhor na empresa que você acha que é válido trabalhar. É muito interessante, você falou que você não está imputando valores nem na empresa nem na pessoa, né? Só que não bate mesmo, não tem a ver. Não, porque muitas vezes você sabe a cultura, muitas vezes você... outra coisa extremamente interessante, esse dado é extremamente antigo e continua válido, 70% das demissões acontecem por causa do chefe, não por causa da empresa. Por causa do direto da pessoa. E aí eu pergunto para você, quando foi que alguém numa entrevista de emprego perguntou quem será meu chefe? Isso é fundamental, gente. Fundamental. Posso conhecer o fulano que vai ser meu chefe? Posso tomar um café com ele? Né? E eu percebo que alguns RH que estão fazendo entrevista acham isso um pouco arrogante. O que é uma pena. Né? Uma posição muito de superioridade de quem está contratando. Aliás, para mim, um dos melhores seriados de todos os tempos chama The Office. E ele é justamente sobre uma gestão abusiva em todas as formas, assim. O gerente, ele é uma pessoa que se vê como alguém à frente do tempo e tudo mais, e claramente nenhum funcionário suporta. As pessoas estão trabalhando porque elas precisam do trabalho. Então a dinâmica é interessante que você vê os olhares, as coisas, e você vê, assim, acho que The Office
é um guia do que se não fazer numa empresa. Olha, já temos um manual de como não fazer, né? É só assistir muito The bom, Office. é muito maravilhoso. Agora, indo para responder a sua pergunta. Então, se eu tenho uma reserva financeira e eu posso minimamente fazer uma escolha, eu penso que a gente precisa descobrir para onde vai a empresa. Eu não penso que as empresas, as pessoas vistam a camisa da empresa. Não, eu vou fazer... Não penso assim. Eu penso que eu tenho o meu objetivo, ou pelo menos deveria ter. Né? Só eu sei o que eu quero. Ninguém mais pode saber. Perfeito. Né? O que é bom para mim, o que me satisfaz, só eu posso E não saber. precisa ser uma promessa para sempre também, né? Antes de Não. aquele negócio tipo, eu vou trabalhar aqui pro resto da vida. Não, pode ser, você está alinhado no propósito durante o tempo que você... Exatamente. A ideia da ligação para sempre, ela é muito perigosa. Por quê? Porque a empresa tem o direito de mudar. Perfeito. E você não tem um controle desse, você não faz parte desse controle. De forma nenhuma. Né? Nem se tivesse, você teria sócio. Veja, você mudaria. Porque nós mudamos. Perfeito. Porque se eu posso gostar hoje e não gostar amanhã, a empresa pode me contratar hoje e me demitir amanhã. E eu não... esses dias um empresário estava chateado. Olha só a palavra, hein? Chateado. Porque um funcionário que trabalhava bastante tempo, relativamente bastante tempo na empresa, pediu as contas e falou, me deixou na mão. E eu disse assim, se você estivesse reestruturando o setor que essa pessoa trabalhasse, esse setor ia deixar de existir, essa linha de produção ia deixar de existir, você ia demiti-la? Aí eu ia. E você ia deixá-la na mão? Perfeito. Tá? Então, não existe deixar na mão. Não existe isso. Você percebe que nós estamos falando de vínculos afetivos? Ele ficou chateado. Em relacionamentos profissionais, ninguém fica chateado, porque é profissional. Por isso que não existe relacionamento profissional. E é por isso que eu acho também complicado quando as empresas cunham alguns termos que dão a esse entender. Sim. De família, de coisa. Eu entendo que às vezes é uma maneira de falar que é um ambiente acolhedor, mas a família, por exemplo, é um laço de afeto. E um laço comercial, você toma decisões que às vezes você tem que desligar a pessoa, Sim. você tem que escolher. Então, no meu ver, eu não vejo como algo positivo. Não é algo positivo. Você disse muito bem, tem que ser um ambiente bom, um ambiente que explora o melhor de mim e que me ajuda a ser melhor ainda, né? Onde o coletivo junto faz mais do que o individual, né? Então, eu gosto muito da empresa, mas eu acho que ela tem que sofrer sérias alterações. Então, o que eu penso que os funcionários deveriam fazer? É perguntar para a empresa para onde ela vai. E eu faço a metáfora do avião, né? Que eu pergunto, você vai para onde, avião? Eu vou para Salvador. Ah, legal, eu vou para Porto Seguro. É no meio do caminho, então vale a pena eu subir nesse avião. Vale a pena eu trabalhar nessa empresa. Agora imagina que estamos em pleno voo e de repente a empresa resolve ir para BH. BH é distante de Porto Seguro. Né? Eu tenho que sair da empresa. Perfeito. A não ser que ela fale assim, não, eu vou dar uma passadinha rápida em BH, mas eu chego em Porto Seguro depois. Ok? Então, isso eu acho. Essa coincidência de objetivos é que dá força a essa relação, no meu entendimento. Agora, nós temos alguns problemas, Daniel. Um deles é que, muitas vezes, nós, como pessoa, como funcionário, não sabemos aonde a gente quer ir. Entende? E aí, qualquer empresa serve. Tá, perfeito. Porque não importa para onde você vai, eu vou para qualquer lugar. Eu vou sair daqui. Tá bom, então eu vou. Onde a gente tinha até falado antes de começar as gravações da gestão da carreira, né? E Sim. da importância de se ver não como somente participante de uma empresa ou integrante de algo, mas ver aonde você está, o que você está fazendo para você mesmo também, a construção, né? Exatamente. Eu gosto daquela ideia, e de novo eu vou falhar em não falar o autor, porque eu realmente não sei, esqueci. Eu sou uma empresa que não pode falir. Eu acho que isso resume bem a mentalidade da gestão de carreira. Eu sou uma empresa que não pode falir. Então, para eu não falir, planeje, saiba o objetivo e haja. Então, nós precisamos realmente assumir para nós a responsabilidade da nossa própria vida. E aí eu estou falando de qualquer aspecto, não só no aspecto profissional. Né? Se eu não decidir o meu rumo, realmente qualquer rumo serve. E aí é muito perigoso, porque você pode chegar num lugar muito desagradável.
Essa analogia da Alice dos Países Maravilhas. É assim. É assim. Do caminho, né? Exatamente. Perfeito. Qualquer caminho serve. E é muito verdadeiro. É muito verdadeiro. Então, claro que eu reconheço que com 17, 18 anos, com 22 anos, é difícil fazer isso. A gente precisa lembrar o que a gente pensava aos 22 anos. Mas eu tenho até uma pergunta para você do seguinte: tem muita gente que fala assim, pô, eu não sei o que eu quero ainda. Mas talvez não seja melhor começar decidindo o que você não quer? Sim. Sabe? Falar assim, ó, isso para mim tá fora de cotação. Para mim, eu acho que aí você vai limando algumas coisas também, falar, acho que tem mais a ver comigo. Lógico, não dá para o trabalho ideal às vezes não existe, porque a gente tem que vender nosso conhecimento, nossas habilidades e assim, sempre vai ter embates, né? Entre o que a gente quer e o que a gente precisa. É muito difícil chegar num plano perfeito, lidando com outras pessoas. Nem penso que exista. Eu também acho que não. Né? Eu fui trabalhar na área mais criativa que tinha, mas ao mesmo tempo ela exige muito esforço e tudo mais. Então é isso. Para mim sempre foi isso. Mas eu queria exatamente saber dessa posição, por exemplo, para o cara que está começando agora, que ele não sabe para onde vai ou o que significa a gestão, acho que dá para você começar cortando os galhos que você não gosta mais, né? Sim, e aí você está se referindo a um outro pilar da empregabilidade, que é você conhecer qual é a sua vocação. Aquilo que te emociona de fato, aquilo que sem falar palavras muito superlativas, mas assim, aquilo que eu gosto, aquilo que é muito legal fazer. Porque nós precisamos ter muito claro, vai ser difícil, vai dar trabalho, qualquer coisa. Esse negócio de ganhar muito dinheiro sem fazer nada, ou não existe ou é para bem poucos, mas para muito poucos. Então, a gente tem que tirar isso da frente. Não existe. Tanto que eu falo que a vida é uma subida, Daniel. E para subir precisa de esforço. Então, assim, mesmo eu fazendo o que eu gosto, eu vou suar. E muito. Vai dar trabalho. Eu vou ter que fazer coisas fora de horário. Eu vou ter que fazer 3 vezes a mesma coisa. N situações vão acontecer que talvez me desagradem, né? E por isso que a gente precisa ter claro o que a gente quer, porque assim, quando eu faço o que me desagrada, ou de uma forma que me desagrada, ou num contexto que eu não estava preparado, ou que eu não esperava, ou enfim, qualquer coisa que me incomode, eu preciso saber lidar com isso. E eu vejo profissionais que têm uma capacidade técnica gigantesca e uma capacidade emocional tendendo a zero. Eu trouxe até uma reflexão para mim também sobre toda o trabalho, por exemplo, com menos contato pessoal. Eu trabalhei, acho que faz uns 15 anos em empresas grandes assim, e trabalhar com outros profissionais na mesma área me ajudava a balizar mais ou menos o quanto eu sabia de algo. Uhum. Então, quando entrava alguém que sabia muito mais do que eu falava, cara, eu vou grudar nesse cara aqui. Claro. Eu vou extrair dele, vou aprender com ele, porque qualquer coisa, se eu sair, eu já fico um pouquinho melhor. Enquanto outras pessoas que entravam também aprendiam com você. À distância eu não sei como fica isso, se você não tem uma observação mais tão próxima para balizar o seu conhecimento, para saber o que você sabe, o que você não sabe. Eu acho que isso é uma dinâmica interessante também, você não trocar experiência só com a empresa, mas com outros profissionais que fazem o que você faz, né? Exatamente. Desculpa, Pode falar. E só complementando, tinha um meme que falava assim, qual a diferença entre júnior, pleno e sênior? Daí eu vi um cara respondendo de uma maneira que eu achei genial. Que se alguém reclama do que você... Se geralmente você toma fumada por causa das coisas que você fez, você é júnior. Se você é o que observa o erro do outro, você é pleno. E se você tem que consertar o trabalho dos dois, você é o sênior. O sênior. Genial. Genial. É isso aí mesmo. Você falou de uma coisa muito interessante, porque você trouxe uma questão muito legal, que é aprender um com o outro, né? Que só acontece em grupo. Exato. Né? Para a questão do trabalho remoto. Né? Veja, você está aparentemente inviabilizando essa questão. Mas não, eu tenho uma curiosidade real, porque para mim, assim, Porque, por exemplo, quando eu trabalhei em grupos assim, eram atividades diferentes. Uhum. Mas eu vim do ambiente onde o físico, assim, fez eu crescer rápido. Assim. Sim, mas e faz mesmo. E veja, se eu estou no comando da minha carreira, do meu trabalho,
do meu ser profissional, vamos pensar assim, e eu estou trabalhando em casa, distante do grupo, e não há meios de eu resolver isso, eu tomo providências. Eu participo de grupos de network, eu vou em eventos onde tem um monte de gente Isso que é trabalha muito bom. como eu, mas eu também vou em eventos que não tem nada a ver comigo. Porque eu preciso do diverso. Precisa de um parâmetro, né? Eu Precisa preciso, que senão eu fico preso numa bolha e acredito que o mundo é ela. É. E não é. E quando eu sair da bolha, e eu sairei, o mundo vai me tirar, a bolha vai explodir, tá? Eu vou sentir um impacto tremendo. Porque eu vou ver que eu perdi uma série de coisas. O mundo andou naquele aspecto que eu não estava vendo e eu não andei. Eu não tenho nem noção que existe. Por isso que eu acho, proponho que a gente crie o anti-Google. O que é o anti-Google? Não é nada contra o Google. É o seguinte, Não. quando você procura um termo no Google e ele te traz exatamente as coisas relacionadas àquele termo, ele te coloca numa bolha. Eu gostaria de colocar um termo e ele trazer tudo que não tem a ver com aquele termo. Perfeito. Porque aí eu vou... então existe tudo isso. Existe o inverso de tudo isso. Existe o diferente de tudo isso. Enxergar além do algoritmo que foi feito para você, né? Porque ele me traz o que ele entende que é similar ao que eu estou procurando, certo? Certo. Tá? Isso é bom, não tenha dúvida. Mas devia ter um sinal de negativo lá, sabe? Um negativo networking, por exemplo, e ele me traz tudo que não tem nada a ver com isso. Porque a partir do momento que você não sabe tudo, é até difícil você saber o que você não sabe. Exato. Né? Porque está fora da sua visão. Então você não sabe nem procurar. Exato. Né? Então bom. isso é muito perigoso. Eu acho que esses algoritmos estão nos mantendo em bolhas. Isso já foi discutido em vários artigos por aí, né? O Facebook era assim, é assim, e todos são. Por quê? Você começa a só ouvir aquilo e você pensa que o mundo inteiro é aquilo. Perfeito. Ou seja, você está se restringindo terrivelmente. Aí nós voltamos, Daniel, na questão da interdisciplinaridade. Né? Quando foi que você foi atrás de um assunto completamente diferente do que você faz? É muito importante. É igual um exemplo do que você falou, por exemplo, do anti-Google, dá para trazer aqui o diretor Quentin Tarantino. O Quentin Tarantino, antes de ser diretor de cinema, ele trabalhou numa locadora. E ele é um cara que assistia filme coreano, filme japonês, filme italiano. Então ele era um rei de referências. E tanto é que quem assiste o filme deles e conhece muito cinema, você fala assim, cara, isso aqui ele... E ele fala, eu copiei mesmo. Ele tem um acervo de referências muito grandes. Então é por onde ele se baliza ali, ou por onde ele entende que ele saiu da bolha do que todo mundo assistia. Então ele é um cara multidisciplinar nisso aí, de conhecer outros tipos de coisa. E é importante, lógico, tirando desse contexto do cinema, dentro de qualquer área que você tá, você conhecer também outras pessoas que fazem isso semelhante, fazem isso de maneira diferente, que, né? Sem isso, dúvida. mais ou menos isso, né? Mas não tenha dúvida, você me fez lembrar uma definição de conhecimento que me agrada muito. Eu não vou saber explicitar exatamente, mas é alguma coisa como... conhecimento é quando você consegue ver múltiplos significados sobre a mesma coisa. Né? Então, é muito legal quando você trabalha com símbolos. Né? Então, um símbolo qualquer significa tal coisa, mas só aquilo. E me chamou muita atenção, já que nós estamos falando de filmes, aquele filme do Código da Vinci. Perfeito, Dan Brown. Dan Brown, exatamente. Logo no começo tem uma cena que para mim valeu o filme. Tá lá o professor passando alguns slides mostrando vários símbolos, né? E ele mostrou a suástica, por exemplo, né? E falou que não, muito antes era outro símbolo. No hindu, né? Uma série de coisas. E um monte de referências que a gente tem, significando só uma coisa, mas que para ele, que tem um conhecimento mais amplo, significava várias. E ele falou o seguinte, tem a ver com a sua área. Uma imagem vale 1000 palavras, né? E ele perguntou o seguinte, mas quais palavras? É muito bom. É fantástico isso. É muito bom. Valeu o filme. Eu parei e falei, calma, preciso pensar nisso, depois eu continuei o filme. Então, nós precisamos desse além da nossa visão. E por incrível que pareça, nós estamos falando sobre networking, né? Que é um outro pilar da empregabilidade. Para você ter uma boa empregabilidade, e boa empregabilidade é o quanto você é empregável. É fácil perceber isso. Se as empresas estão te procurando, a sua empregabilidade é alta. E é muito interessante, e eu estou dentro de um parênteses, quando você percebe a sua empregabilidade dentro da empresa. Então, digamos que você seja
um dev, um programador hoje. E você tem uma equipe de gerente de projetos. Eu sou concorrido, os gerentes de projetos querem trabalhar comigo, então minha empregabilidade é alta. Então, significa que eu entrego de uma determinada forma que é útil, muito útil. Então, eu entrego, possivelmente, corretamente, no prazo. E eu não dou trabalho. Eu não crio problemas. Porque nós criamos problemas, né? Perfeito, né? Então, imagina um funcionário, alguém que não cria problemas, que entrega no prazo, que faz bem feito e que agrega. Assim, dá ideias, não sei o quê. Tá dentro. Tá? Esse cara é disputado. Esse cara tem empregabilidade. Agora, fora da empresa, veja, e isso cria uma imagem da pessoa. E essa imagem se projeta e as pessoas falam disso. Ah, o Daniel, puxa, vai tranquilo. Vai tranquilo. E isso é de um poder de empregabilidade brutal. Então, o networking é muito importante. Mas vamos definir o networking um segundo. Para mim, networking é o seguinte. Eu tenho um contato, quando eu ligo para esse contato, 3 anos depois do último, e a pessoa sabe quem está falando. Senão, eu não tenho. Perfeito. Esse papinho da gente ter seguidores no LinkedIn, né? 5 mil seguidores no LinkedIn, eu tenho o cartão de visita da pessoa, não significa absolutamente nada. Nada. A pessoa te conhece depois de 3 anos sem falar com ela? Conhece. Sabe quem está falando? Sabe. Então, você tem um contato. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os modismos que aparecem a todo instante e que a gente segue feito manada. A gente precisa entender o que está por trás daquilo. Então, respondendo a sua pergunta, é possível, mesmo estando remoto, que eu aprenda, que eu interaja e crie situações presenciais. Vamos trabalhar junto? É muito importante também, né? Eu considero muito importante. Eu acho que a sua dica foi muito boa. E eu acho que os empresários deveriam pensar mais no híbrido do que nos extremos, de um ou outro. Eu acho muito interessante. E aí você envolve várias coisas. Pertencimento, troca de informações, trabalho junto, desenvolver o que você não tem, de periodicamente, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a gente trabalhar o dia inteiro junto. Acho realmente importante se isso for possível. E acho que para a gente ir agora para o último estágio da conversa, a gente falou sobre a realidade das pessoas que têm essa possibilidade de trabalhar remoto e tudo mais, mas existem também trabalhos que não se alteraram, prestadores de serviços e outros trabalhos que são comuns, que a vida continua a mesma. E acho que é interessante a gente falar sobre eles, como o planejamento de carreira também é importante, porque algumas transformações podem ser assustadoras, né? Pode. Todas são. Não tem qual, não é? Todas as transformações que eu não pensei são assustadoras. Todas. E é muito interessante que o ser humano, por definição, não gosta de mudanças, né? Mas eu acho que algumas são compreensíveis até, né? Por exemplo, eu vou citar uma assim que é bem básica. Eu lembro quando surgiu o modelo do Uber, ele mudou todo um esquema, por exemplo, de transporte público. Até então, por exemplo, o cara, para ser taxista, ele precisava de uma licença da prefeitura, ele tinha uma limitação, existia todo um transbordo. Aquele modelo de negócio afetou toda a vida de um trabalhador. Sim. E o taxista não tinha culpa, por exemplo, não era ele que cobrava a taxa, era algo que vinha ali dele. Sim. E daí, logo depois, o Uber também anunciou, por exemplo, que eles estavam pensando em criar carro sem motorista. Daí os caras falaram, peraí, também não, né? Então, tipo, essas transformações que vêm faz a pessoa falar, beleza, eu estou investindo minha carreira aqui, mas eu preciso pensar em possibilidades também, porque eu não sou dono desse controle, né? Olha, a gente não é dono de controle algum. Algum. Mesmo, veja, tudo que nós falamos aqui sobre gestão de carreira vale para 100% do profissional. Não importa se é de TI, não importa se é de serviço, não importa. Nós precisamos olhar para a nossa vida profissional como se fosse uma empresa. Né? Por exemplo, fazer análise SWOT, por exemplo. Fazer análise onde eu analiso oportunidades, ameaças, qualidades e imperfeições. Fundamental. Uma vez por ano, 100% da população deveria fazer para sair de si mesmo, sabe? Olhar para fora, o que está acontecendo além. Porque, assim, mesmo para as pessoas que
a questão da pandemia, como a questão do trabalho online, não alterou, né? Esse evento não alterou. Outros irão alterar. A tecnologia... Veja, o trabalho manual está se desintegrando. Vai ser amanhã? Não. Mas talvez daqui a 200 ou 300 anos, e 200, 300 anos é amanhã cedo. Tá? Quase todo o trabalho manual de uma boa parcela da população universal vai diminuir. Nós estamos num crescendo nesse sentido. Antigamente, as famílias tinham mais filhos porque precisava da mão de obra, tanto que esse termo nasceu daí. Eu preciso de mão que trabalhe. Hoje, a gente precisa de cabeça de obra para muitas das funções. Eu não preciso de mão nenhuma. Se a pessoa não tiver mão, não tem problema nenhum, inclusive. Mas eu preciso que ela pense, que ela seja criativa, que ela vá além, enfim. Então, o trabalho manual, ele está num processo de diminuição brutal. Brutal. Todo mundo tem que ficar atento a isso. É possível que no período de tempo da sua vida você não sofra grandes alterações, mas pequenas alterações podem ocorrer. De fato, os motoristas de Uber amanhã talvez não existam, porque o Uber está investindo em carro autônomo. Perfeito. Isso vai acontecer. Quanto tempo? Não sei. A grande questão é, há tempo para se preparar. Até mesmo dentro das fábricas também. Algumas fábricas que colocam robôs, mecânicos e tal, falam, cara, agora não preciso mais de 100, eu preciso de 5. Exato. Né? E é muito interessante porque existem alguns estudos que falam sobre a diminuição do custo de tudo. Né? É muito interessante. Quando você coloca uma fábrica 100% robô, o seu custo cai tremendamente. Né? E você vê realmente, se a gente observar as escalas, tudo está caindo de preço. Tudo. Né? E isso está colocando em xeque o modelo econômico, inclusive. Por quê? Por isso que se discute a renda universal, né? De você ter um salário para todo mundo. Não sei se todos sabem, mas neste instante está tendo uma experiência de talvez mais de 20 mil pessoas no Reino Unido, onde todos estão recebendo um salário independente do que fazem. Uma receita independente. Eles estão analisando como é o comportamento dessas 20 mil pessoas em estarem recebendo aquilo que lhes garanta o mínimo de sobrevivência. Perfeito. Se elas vão folgar e ficar na rede o dia inteiro, vendo Netflix, ou elas vão fazer alguma coisa. Para tentar se recolocar dentro de algum modelo, né? Algumas trabalham, Daniel. E recebem. Mesmo? Perfeito. Não é só desempregado. Eles querem saber se a produtividade se mantém. Se a pessoa que não faz nada, mas está desempregada, mas tem esse valor mínimo, ou seja, consegue sobreviver, o que ela vai fazer com o tempo dela? E nós estamos numa crise de tempo. Nunca tantos tiveram tanto tempo. Não somente porque o nosso tempo de vida aumentou, mas porque, como a automatização aumentou, nós temos mais tempo. A tragédia que eu percebo é que muitos de nós temos trabalhado mais. Não, eu preciso trabalhar, senão o que eu vou fazer? Recentemente eu ouvi um empresário dizendo assim, eu preciso da minha empresa porque senão o que eu vou fazer? Ele colocou Perceba. um significado para ele. O significado de ser útil. Como se ele pudesse ser só útil daquela forma. Isso se chama autoemprego, inclusive. O que não existe, da minha parte, nenhum julgamento de valor. É totalmente válido eu criar uma empresa para que eu tenha um emprego. Porque algumas pessoas já devem ter concluído que elas não são feitas para obedecer. Elas não querem ser empregadas. Por quê? Porque elas vão ter que obedecer a alguém. Né? Então elas decidem ser empresários. Ok. Não tem problema nenhum. Não vai nem facilitar, nem complicar a própria vida. Por quê? Porque existem ônus e bônus em qualquer posição que você esteja. O empresário ele tem um conjunto de problemas que não é todo mundo que consegue ter. Consegue sobreviver a ele. Até hoje foi criado o termo CEO de MEI, né? Que é Exato. Que não deixa de ser também o cara. Não deixa de ser. Então, e olha, você sabe que quando eu era empresário, eu gostaria que todos os meus funcionários fossem empresários também. Sabe, tipo assim, 1 ano empresário. Um dia eu pensei, eu só vou contratar ex-empresários. Entende? Por quê? Porque tem uma visão mais global. Não é para ter dó do empresário, não. Não é por isso. Mas para ter uma visão mais global. Claro que a relação empresário-empregado precisa mudar muito.
meu Deus, ainda é de 2 séculos atrás. É lamentável. Eu acho que é até interessante para a gente fechar nossa conversa, é que você deu uma ponte bem interessante sobre a pessoa levar a identidade dela em cima do trabalho dela, em cima do que ela faz. E como você colocou que é importante, na verdade, ela gerir a vida dela, a carreira dela, para não ficar determinada só por esse ponto, né? Porque ela tem muitos mais significados que isso, e se ela colocar todo o pilar da vida dela em algo que pode acabar, acaba a vida para ela, né? É. Então acho que é interessante talvez a gente trazer essa reflexão para o final, assim, né? Genial isso que você colocou. Nós começamos dizendo que o trabalho está no centro da vida, né, da pessoa. Mas ele tem data de validade. Em algum momento a gente vai parar de trabalhar. Queiramos ou não. E geralmente a gente não quer. Porque é incrível, Daniel. Quem faz gestão de carreira, eu raramente vi ele colocar o fim da carreira no plano. Olha só. Sim. É muito interessante, eu falo assim, você é eterno? Não tem fim? Não, eu vou trabalhar até morrer. Não vai. Não vai ser assim. E é muito interessante porque os nossos objetivos mudam com a idade. Há uns anos atrás, eu devia ter uns 49, eu estava conversando com um amigo, eu não lembro o assunto, mas de repente ele falou assim, quantos anos você tem mesmo? 49. Você já está com uma ideia de quem já tem 50. Porque ele estava percebendo que os meus objetivos tinham mudado. Ele me conhece há muito tempo. Meus objetivos tinham mudado. E fazia todo sentido para mim. E é óbvio, alguém de 20 anos tem um objetivo, um tipo de objetivo, quem tem 50, quem tem 60 tem outro. Então, a gestão de carreira, ela precisa existir, mas ela não será rígida, não pode ser. Porque eu estou em mudança, o mundo está em mudança. Principalmente eu. Porque os meus objetivos definem o que eu vou fazer com a minha vida profissional. É um olhar para a verdade também, né? É um olhar para a verdade, ninguém deve ter medo disso. Muitas vezes deve procurar ajuda, né? Para pensar junto. Porque muitas vezes a gente é muito complacente com a gente mesmo, sabe? A gente não chegou lá, não, tudo bem, foi difícil mesmo. Então a gente é muito vitimizador de nós mesmos. Então a gente precisa de alguém que fala assim, não, você errou mesmo, você folgou mesmo. E desse jeito você não vai conseguir. Né? Então precisa de alguém para nos dar uma puxada. Uma puxada, assim, porque é muito importante. Porque é muito triste, Daniel, a gente vê alguém descobrindo que devia ter feito alguma coisa há 10 anos atrás. É muito triste. Porque, por exemplo, eu vejo pessoas querendo fazer curso no momento que foi demitido. Tarde demais. Perdeu o time. Tem que fazer curso enquanto está contratado. Aquela frase que na guerra, na paz, prepare-te para a guerra, ela tem termos ruins, é claro, que ninguém quer guerra, mas ela embute um conceito muito interessante. A vida é feita de ciclos. Nós estamos numa crise hoje, vai virar um momento legal. E depois, a crise. Isso é óbvio. 100%. A gente vai aprender isso na escola. Na crise de 2016, 2018, não me lembro, um empresário virou para mim e falou assim, eu estava totalmente preparado para essa crise. Dos Estados Unidos? 18. E que nos abateu, né? Estou totalmente preparado para isso. Agora um monte de propriedades vão diminuir de preço, eu vou comprar isso, sabia exatamente o que eu queria comprar. Está preparado. E aí, um consultor amigo meu disse uma pérola. Ele disse o seguinte, nada resiste ao preparo. Por isso o planejamento, não o planejamento neurótico, nem aquele que pretende abarcar 100% das coisas, porque isso não existe. Mas um planejamento, no mínimo, o mínimo tem que existir. Porque é muito bom você chegar numa situação de crise e estar preparado para ela. É muito bom você ser demitido e dizer, tá tudo bem. Eu tenho 3 meses guardados de salário, por exemplo, de receita. Dá tempo de correr um pouco. Eu fiz alguns cursos, me aprimorei enquanto eu estava aqui, melhorei meus contatos. A empresa vai me dar referência porque eu agreguei, né? Pronto. Eu vou ver o que nós temos aí de oportunidade, porque as oportunidades estão aí. Em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Se você mantém a sua empregabilidade
no nível correto e envolve saúde física, saúde mental, então cuidado com o burnout, cuidado com os estresses, financeiro, está dentro da sua vocação, um bom network, você está sempre muito bem. E você não precisa se desesperar se o seu setor deixou de existir, o chefe não foi com a sua cara e você foi demitido. Ou então, você analisar que você precisa se demitir. Porque às vezes a gente entra em empresas muito tóxicas, que não deu para perceber no momento da entrevista. Muito bem, prepare-se para sair sem, como eu diria, sem rompantes. Sem rompantes. Decisões importantes, pensa. E você vai ficar bem. A gente vai se despedir dessa conversa também, mas a gente quer convidar todo mundo que acompanha esse episódio, que tiver dúvidas, ideias, quiser fazer alguma pergunta também, né, para mandar aqui pra gente também, aqui nos comentários, né? Então, essa câmera aqui, né? Então, se você tiver alguma dúvida, um comentário, uma sugestão, manda aqui pra gente responder você. Eu quero agradecer muito, Edgar, muito obrigado pela conversa. Eu agradeço pelo papo, você puxou muito bem. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. O que vocês acharam, gente?